Olá, Thiago Oswaldo aqui para mais um vídeo. Eu queria conversar com você hoje a respeito de livros, especificamente como ler livros, como você deve escolher um livro, porque eu vejo muito vídeos aí, o pessoal ensinando técnica tal para você ler, para memorizar mais, terminar a leitura mais rápido, uma leitura dinâmica e tudo, mas eles não chegam num ponto que eu acho essencialmente importante. Por que você quer ler aquele livro e por que você quer reter aquelas informações ou lê-lo de uma forma mais eficaz? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco a página e primeiro para o cerne, o principal, que seria por que eu decidi ler aquele livro. Até pouco tempo atrás eu apenas consumia livros que me recomendavam. Digamos assim: "Ó, leia esse livro, ele vai te elevar. Leia aquele livro, vai mudar seu mindset. Faça isso com esse livro, ele vai te dar o caminho para chegar ao sucesso", ou pessoas de sucesso leem esses livros, aí passa uma série de listas, mas ninguém fala o porquê essencialmente você deveria ler aquele livro. Então, eu sempre gostei de ler, né. Isso já estava, assim, instalado em mim desde meus 16 anos, se eu não me engano. E eu praticamente consumia tudo que diziam que era bom. E como todo mundo, comecei com alguns livros de autoajuda, depois organização e crescimento pessoal, claro. Mas à medida que eu fui evoluindo, eu estava achando maçante, ficava algo tedioso até. Eu não sentia que realmente eu consumindo aquilo, eu estava evoluindo ou crescendo como pessoa, e muito menos resolvendo algum problema que eu tinha. Então, em um dia minha esposa, ela me deu uma dica ótima, que eu nunca tinha parado para pensar e eu não tinha visto até então em outro lugar alguém falando sobre isso, que é basicamente você pegar um livro de acordo com uma necessidade. Por exemplo, eu quero abrir uma empresa, eu vou pegar um livro sobre empreendedorismo, entendeu? Eu quero ser mais organizado, eu vou comprar um livro sobre organização, como me organizar, horários. Você tem uma necessidade, você vai atrás do livro para sanar aquela necessidade. E esse é o ponto inicial, esse é o ponto de partida que todo mundo deveria ter quando escolher uma literatura para ler. Porque nesse método é bem mais eficiente e a probabilidade de você aprender a resolver problemas com aquela leitura é muito mais capaz do que você pegar um título genérico que algum influencer recomendou, apenas porque ele disse que é bacana. Você não sabe se o conteúdo daquele livro realmente é aquilo que você procura para sua determinada necessidade. Então esse é o ponto central que eu quero te falar aqui. Escolha obras de acordo com a sua necessidade ou problema. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora sobre aprender. Estou até com ele aqui, ó, Scott Young. Ultra aprendizado. Eu o adquiri porque eu precisava aprender e de forma rápida a gravar vídeos no YouTube, entre outras habilidades. Então eu escolhi por causa disso. Eu tenho um problema, eu vou entrar numa área nova, que seria, gravar vídeos para a internet, necessariamente na plataforma do YouTube. Aí eu comecei, apenas comecei, eu já tinha determinado a começar. Eu tenho um vídeo aqui somente sobre isso, por que que eu comecei a gravar vídeos no YouTube em 2025. Mas então, e eu estava com esse problema, eu não sabia, assim, o que mais fazer, porque quando você apenas começa, você se depara com vários obstáculos. Por exemplo, ah, como gravar, qual a posição de câmera, como falar, como me posicionar na câmera para ter um melhor ângulo ou um ângulo que fique minimamente assistível, porque se eu gravar muito distante, eu quase desapareço no cenário, digamos assim, fica muito longe. Se for muito perto, vocês quase não veem. Tenho que estar centralizado numa boa distância. Luminosidade, qual o melhor? Entendeu? É gravar de manhã, de tarde, de noite, é luz natural, é luz artificial. Agora mesmo eu estou gravando pela manhã, aproveitando a luz natural, porque aprendi que dessa forma eu posso aproveitar melhor os meus horários e a luz natural é ótima para isso. Você não tem que, digamos, investir em uma iluminação, pelo menos nesse horário. Mas eu também aprendi que eu devo
investir, digamos assim, pelo menos em 1 ou 2 luzes para formar um cenário bacana em que eu possa simplesmente sentar, as luzes já estão posicionadas e o cenário já está completo. E isso são uma das coisas. Microfone, qual microfone eu deveria escolher, qual era o melhor, qual era o pior, qual que era o melhor para mim, dentre outras coisas. Isso tudo eu fui aprendendo, digamos assim, na raça. Eu precisei, e aí eu fui atrás, porém tem outras habilidades que eu tinha que aprender, criação de roteiro, de edição. Eu já pincelava tudo isso, só que eu não sabia como fazer de uma forma constante. E o livro está me ajudando com isso. Ele literalmente tem técnicas que te ajudam a aprender qualquer habilidade desejada ultra rápido, digamos assim, é o título dele, ultra aprendizado. Você vai adquirir uma habilidade mais rápido do que normalmente você iria aprendê-la. Então eu vi o título, já me ganhou nisso. Li o resumo e eu percebi que é este o livro que eu preciso para sanar minha necessidade no momento. Não pensei 2 vezes, comprei-o e estou adorando. Ele é um livro prático, entendeu? Ele te dá um passo a passo com exemplos e o porquê daquilo, entendeu? O autor, se eu não me engano, ele é famoso por ter concluído um autodesafio. O que que é o autodesafio? Ele se impôs em completar o currículo de ciências da computação do MIT em 1 ano, e geralmente esse currículo, para quem é um estudante normal, é 4 anos. Ele conseguiu em 1 ano e tirou uma nota ótima, além de falar, se eu não me engano, vários idiomas, eu acho que 3 a 4, em 1 ano também. E ele explica no livro como ele conseguiu isso. E eu contei essa breve história para ilustrar o como você deve escolher um livro. Não pegue somente: "Ah não, fulano disse que esse livro é bom para isso, que se eu comprá-lo, ele irá me ajudar em várias áreas, tã-nã-nã". Não, primeiro, veja a sua necessidade no momento que você quer sanar, esse é o primeiro passo. Descubra o problema. O segundo é, procure obras que resolvam aquele problema. Você vai pegar o primeiro livro que fala como ser organizado? Não, porque a verdade é que nem todo livro é bom. As pessoas não falam isso, que a leitura é maravilhosa e tudo, sim, mas tudo tem um lado ruim e na literatura também não vai ser diferente. Tem obras ruins, tem obras que o autor, vamos dizer, escreve de forma preguiçosa, que ele não dá exemplos, apenas conta uma historinha e fica enrolando 2, 3 capítulos, e nos capítulos seguintes fala o que ele acabou de dizer nos capítulos passados, e no final das contas fica uma leitura chata, e se você não desistir no meio do caminho, você fica frustrado no final, porque você perdeu seu tempo em 300 páginas, 400 páginas, e é isso. Então você deve fazer uma pesquisa breve. Como? Procure recomendações, eh, procure resumos, algo que te aponte qual o conteúdo daquele livro, e assim você vai ter uma base, se ele é para você ou não. Esse é meu conselho para você. O terceiro e último conselho: converse com o livro. O que é conversar com o livro? Leia as páginas, leia o que o autor quer te explicar, mas como se fosse uma conversa, e pergunte. O autor afirma que você seguindo esse método acontece isso, isso e isso. Faça uma pergunta, pega um lápis, uma caneta, um marcador, alguma coisa. Eu recomendo uma lapiseira que você possa escrever nas páginas ou destacar aquele texto e possa apagar depois, caso você não tenha feito uma anotação correta ou até uma pergunta correta sobre aquilo. Converse com ele para sanar. Entenda que aquele livro não é só um pedaço de papel com palavras escritas da cabeça de alguém, e sim uma extensão daquele autor. E ele quer te ensinar algo. Então, coloque-se na posição de estudante, com a humildade de alguém que quer aprender, e encare aquilo como uma aula. Você senta, escuta e anota. E pergunta também, mas não com o intuito de colocá-lo numa saia justa, montar uma armadilha para que ele se contradiza, e sim saber mais sobre aquilo. Eu acredito que esse é o caminho para você realmente tirar proveito de 100% de um livro, porque senão é uma leitura passiva. O que que é uma leitura passiva? É apenas você pegar, ler palavra por palavra e não atribuir
significado a ele. E isso é muito importante, porque lembra do primeiro passo? O problema foi o que te moveu a adquirir aquele livro, entendeu? A resolução daquele problema em específico. Se você não colocar um significado daquelas palavras, como você vai dar importância a ela e como você vai relacionar aquilo à resolução do seu problema? Eu acredito que é dessa maneira que a gente consegue resolver, através de um livro, algum problema em alguma área que você deseja. É assim que eu leio. Você deve atribuir intencionalidade à sua leitura. Em tudo na vida, na verdade, mas como a gente está falando de livros, coloque intenção na sua leitura. Eu estou lendo esse livro porque ele irá me ajudar a resolver tal problema específico de tal área. Intenção. E aplique. Aplique. A ação é ela que traz resultados. Aplique. Escreva para ter uma leitura ativa e aplique aquilo que você está estudando. Porque nada adianta o livro estar lá, você fazer as anotações, descobrir a solução, digamos assim, para o seu problema, ou pelo menos hipótese de resolução daquele problema e não aplicar. Estou lendo um livro de organização, fiz minhas anotações, achei um método, me questionei o porquê daquele método funcionar, achei um caminho a seguir e não aplico, não faço aquele modelo, não testo para ver se realmente ele funciona para mim. Então não adianta de nada, você apenas, mesmo fazendo as anotações, mesmo escolhendo o livro com base no problema, continua a leitura fria, uma leitura passiva, que no final das contas só foi a compra de um livro para ficar empoeirado na sua estante ou jogado por aí. Aplique intenção nas coisas que você faz. Isso sim te trará resultados, isso irá te mover. A execução que traz os resultados. É isso, não tem como eu me aprofundar mais nisso. Faça para gerar resultados. Nem sempre vai ser o que você deseja, nem sempre será o resultado esperado, mas aí você já tem um ponto de partida. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Ótimo livro, eu recomendo. Ele tem me ajudado bastante, ainda não concluí, mas tirei vários insights dele. Ele é um livro, para mim, relativamente curto, mas que até agora está me ajudando bastante. E como eu disse, eu estou aplicando as técnicas dele diariamente para que eu possa conseguir atingir o resultado que eu almejo. Nesse livro, ele é dividido em 9 princípios. Cada princípio te ajuda a aprender algo muito mais rápido do que a maioria, porque foi baseado em estudos com gênios, com pessoas que dominam habilidades ultra rápidas. Por exemplo, falar vários idiomas em um ano, aprender uma nova língua em 3, 6 meses. E aqui ele tem as técnicas. Uma delas eu estou aplicando diariamente, que é: pratique a habilidade que você quer aprender. Eu quero aprender como gravar vídeos melhor. E o que eu falo no princípio? Aplique, comece a gravar diariamente e, ao decorrer daquela prática, você vai vendo seus desafios e vendo o que realmente você tem que aprender, sem desperdícios. Porque a pessoa, quando inicia qualquer estudo ou quer aprender qualquer habilidade, ela tenta aumentar o escopo ao máximo. Eu vou começar a gravar vídeos no YouTube. Eu vou passar horas pesquisando qual a melhor câmera, qual a melhor posição de câmera, qual o melhor microfone, qual a melhor posição do microfone, qual o melhor programa de edição, qual o melhor programa de edição de imagens, capas, YouTube, qual o horário do YouTube. Sendo que as dificuldades que você tem que se atentar primeiro são aquelas que aparecem na execução, porque elas que terão que ser eliminadas primeiro para você chegar ao resultado final. E é isso que eu tenho a compartilhar com vocês. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esse livro, porque ele, na minha opinião, ele agrega bastante na vida de qualquer um, e eu quero ajudá-los nesse processo de aprendizado como eu estou aprendendo. Obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.